Olá, boa noite. Irei discorrer sobre a temática do juízo universal. É, A profissão de fé da igreja fala que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Bem, é um juízo que não terá exceção e vai atingir toda a criação. Santo Tomás de Aquino, comentando sobre isso, vai dizer que essa vinda de Cristo, essa segunda vinda, encontrará, de certo modo, pessoas em vida, mas estas talvez morrerão antes de serem julgadas, segundo ele. O fato é que o juízo universal será uma manifestação pública, conforme já predisseram os profetas, elencando que chegará o grande dia do Senhor. E nesse grande dia será revelado o sentido verdadeiro da história e sua harmonia também, e, e o agir da providência divina, mesmo diante de todas essas contradições que a nossa razão não consegue entender, que vem acontecendo ao longo dessa história. Sobre o juízo universal, né, as imagens, o livro do Apocalipse fala que alguém está sentado num trono branco que irá julgar as pessoas conforme suas obras. Jesus no Evangelho fala do juízo como uma colheita que vai acontecer no fim dos tempos. Também fala de uma prestação de contas. E o capítulo desse livro vai dizer que o juízo universal é necessário para tornar público o veredito do juízo particular que cada um vai ter. Ele também é necessário porque coloca em julgamento as consequências de nossos atos, que repercute na história, pois carregamos dentro de nós essa memória histórica deles. E esse juízo universal, segundo o capítulo, dá sentido pleno à história no seu contexto global. Isso inclui o mistério do mal. Assim entenderemos melhor a história da salvação e o plano salvífico de Deus, escondido em Cristo Jesus, conforme fala São Paulo. Portanto, Cristo é o juiz escatológico. O Filho do Homem se sentará à direita de Deus para isso, conforme a Escritura. O interessante é que também no Islã é dogma o julgamento final. E em outras grandes religiões também tem essa espera para o fim dos tempos de um Salvador escatológico. Esse capítulo também destaca que Deus pode, conforme sua vontade, realizar o juízo de forma parcial no curso da história. É citado como exemplo Nínive, né, que se converte a partir da pregação de Jonas, que é uma pregação de certo modo ameaçadora, mas se tem algo positivo. Sobre o fim do mundo e sua consumação, entende-se que, nesse termo, há um duplo processo de morte e ressurreição, visando um mundo renovado. Assim, o que era velho deixará de ser e dará lugar a algo novo, uma vida nova. Portanto, a figura deste mundo passa, mas ficará a sua substância. E a segunda carta de Pedro fala de um processo de purificação que se passará pelo fogo, em que o passageiro será destruído e ficará o duradouro. A grande questão é que só Deus sabe quando se dará o fim do mundo. O que cabe a nós é estar preparado, como a parábola das virgens sábias e prudentes, lá em Mateus, né? É o nosso proceder diante dessa questão. Porque a sua vinda não será medida cronologicamente. A gente não sabe o tempo certo. Mas segundo esse capítulo, será de uma forma qualitativa. Um advento que é imprevisível, mas sempre iminente. Então, é um convite para estarmos sempre preparados. Para a ciência, o universo está morrendo, né, nessa perspectiva mais racional. As estrelas, o mundo, vai chegar um exaurir de energia, em que, na verdade, é o fim de que toda a criação tende, né? Ela teve um começo e terá um fim, né? O Sol
vai deixar de brilhar um dia, tem. Então faz parte o percurso da criação, né? E a ciência tem consciência disso. O autor coloca também em questão quatro forma atual, possibilidade de destruição do planeta atualmente, né? Que podemos elencar aqui a bomba atômica, um desastre ecológico, a questão da desnatalidade, pode ser também por uma epidemia devastadora, ou quem sabe uma intervenção direta de Deus na história. Mas é importante entender que a criação é destinada à vida, pelo poder e pela bondade de Deus, porque tudo que Deus criou é bom, conforme o livro do Gênesis. O Vaticano II coloca essa questão que no fim do mundo já chegou, de forma antecipada pelo evento da ressurreição de Cristo. E na figura de Maria, que foi assunta ao céu, nela está um sinal de esperança para nós, que somos um povo peregrino, né? Que buscamos essa meta, este caminho de estar um dia na glória eterna. O fim do mundo, numa perspectiva individual, pode ser visto quando aderimos à fé por Cristo, pelo seu reino, quando aspiramos esse fim. Então veja, se em Maria vemos esse sinal de esperança, quando aderimos à fé com todo o nosso ser, isso é importante. Também isso acontece, essa questão da perspectiva do fim do mundo, para nós no momento da morte, em que o Filho do Homem vai vir ao nosso encontro, de uma forma pessoal.